Olá, gente boa de todo o Brasil, de todo o mundo. Que bom, né? Nós somos proibidos de falar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Sabia por quê, dona Márcia? Sei sim, Por senhor. quê? Porque esse programa pode passar em qualquer horário, se você está no no CN Plus. E também porque lá no Japão pode ser de dia, pode ser de noite e todo mundo consegue acompanhar a Canção Nova, graças a Deus. Graças a Deus, porque hoje em dia pega no mundo inteiro, graças a Deus. No Japão, aquelas tela plena que falava minha tia, tela plena que fala? Tela plana. É plena? Não, é plana. Ah, é plana? Isso é mais antigo, hoje tem mais A moderno da que tia é a isso. tela plena. É A tela plena lá é coisa segunda a internet. Aqueles Olha. telões imensos, só que lá eles assistem de dia, lá é à noite, que à de noite é noite. dia. Aí. Mas, graças a Deus, por que a gente não fala bom dia, nem boa tarde, nem boa noite? Eu vou falar tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pronto, peguei todo mundo. Pronto. Um abraço para Portugal, que reprisa o nosso programa também. Nossos queridos irmãos portugueses. O povo português hoje tem mostra muita coisa ruim lá, né, em relação aos brasileiros, mas a nossa experiência sempre foi muito bem recebidos em Portugal. Sim. Graças a Deus, a única emissora católica lá, né? Graças a Deus que está com a TV, com a rádio, é a Canção Nova. Então, um beijo para os nossos irmãos portugueses. Nós amamos vocês aí. O tema do nosso programa de hoje, como viver bem a Semana Maior. Que bonito, hein? Gostei. Muito bonito. É um termo muito bonito, falar da Semana Santa. Olha, meus cabelos até arrepia mais quando isso falar assim, na televisão, no rádio. Vem o pacotão do feriadão da Semana Santa. Não é pacotão. Que pacotão, rapaz, que feriadão. Que é isso? Não é. Tem mais respeito com a Semana Santa. O pessoal precisa do ano de pousada, nada contra eles, mas faz o pacotão do feriadão. A gente vai falar sobre isso no programa aqui. Mas é a Semana Maior, a Semana Santa. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar. Estamos começando muito bem nesse domingo de Ramos. Muito bem. Né? Estou tendo de vermelho por causa do domingo de Ramos. Muito bem, meu Graças, bem. que abre a Semana Santa. Exatamente. Frase do Padre Jonas. Frase do Padre Jonas. Vai lá. Deus, que eu possa celebrar esse domingo de Ramos da maneira certa, renunciando o mundo e aceitando Jesus. Olha aí, Padre Jonas da Bíblia, Padre seguindo os Jonas passos da de Jesus. Nosso programa hoje está muito bem representado. Estamos aqui com o querido Padre Thales. Padre Thales da Paróquia São Sebastião, Cachoeira Paulista. Bem-vindo, Padre Thales. Diácono Nelsinho, muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês, com a família aqui reunida também. Muito bem. Padre é um padre de idade. Já quantos anos de padre já, padre? Vou fazer 4 anos de padre. Tenho 4 3 anos. anos e meio, mais ou menos, de E o senhor foi sacerdócio. padre com onde, antes daqui? Eu estava atuando como vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Lorena. E agora, há 1 ano e 3 meses, estou aqui na paróquia São Sebastião como administrador paroquial. Olha só, a Praça São Sebastião fica no centro da Cachoeira Paulista, ali na praça, o verdadeiro oásis, né? Inclusive também na Semana Santa, é muito lindo que ficava ali a imagem de Santo Antônio na frente, né? E a igreja sempre ali, como oásis naquela praça, né, pai? Sebastião. A Praça São Sebastião, a Praça São Sebastião, né? Exatamente, fica ali como uma referência, né, para na agitação do dia a dia, no corre-corre do dia a dia, a gente observa que muitas pessoas passam ali, param um pouquinho para fazer sua adoração, a sua oração, e assim ter um refrigério, né, para a labuta do dia a dia. Olha só. mesmo. Tem mais convidados aqui, né, você apresentar? Isso. Lá está uma janta, mais de ano e não sai essa janta. Não sai. Você prometeu a janta, eu não prometi Não, nada. ela que prometeu a janta. Ela que prometeu a janta? Mas nós não fomos Meu na janta dela Deus. ainda. A vaca e água me convidou. A família do Sérgio, a Lídia, tem também o... Fala no microfone para nós. Hubert. O Hubert, a Beatriz. Beatriz E o Paulinho. Paulinho tá com sono, que já está né? com sono. Lídia, vocês são de onde? Nós somos de Lins, Lins, estado de São Paulo, né? E somos casados há 20 anos, né? Temos 3 filhos aqui na Terra. tá ligado. 3 filhinhos aqui na Terra e alguns anjinhos lá no céu, né? Olha só, isso muito mesmo. bem-vindo. Que bom, vamos conversar então sobre a Semana Santa, tá bom? Agora tá morando em Cachoeira Paulista. Isso. Agora estamos morando em Cachoeira Paulista há 1 ano e 3 meses já. Eu cheguei junto com Jesus, dia 25 de dezembro de 2022. Oh, que legal. Beatriz, você acostumou aqui já? Já, bastante. Gosta daqui? Amo. Quando demais. você veio pra cá, você achou bom ou achou ruim? Muito bom.
Achou bom? Eu queria vir já, Você queria vir para por cá? causa da Canção E Nova. por que você queria... De Linha é uma cidade tão bonita, desenvolvida, com tanta coisa. Por que você queria vir morar em Cachoeira Paulista? Por causa de quê? Ah, por causa da Canção Nova, né? A gente bebe da fonte todo dia. Oi! E aí, ó. Acho que o programa vai ser com ela, bem. E você, Ubit? Gostou? Foi ruim? Foi bom? Então, na época eu não queria vir mesmo. Não queria? Não queria. Já foi diferente. Os Tava com amigos lá. bastante amizade. Tava trabalhando lá no momento. Aí, depois que a gente veio pra cá, né? Eu fui me acostumando e não quero sair daqui mais, não. Os seus amigos já vieram te visitar aqui, não? Alguns? Acho que não, Aí, acho ó. que não. Cadê os amigos, hein? Vem visitar ele aqui, ó. Né? Que acabamos com a Isso sua mesmo. experiência, né, gente? É isso mesmo. A gente fala aqui que até as plantinhas murcham um pouquinho quando são transplantadas, né? A gente é muito mais que plantinha, a gente passa esse tempo e depois se acostuma, né? Ô padre, então, nós estamos vivendo hoje o Domingo de Ramos, né? E fala para nós um pouquinho, para as famílias, né? Como viver esse tempo, essa semana maior, né? Que está começando hoje. Qual a importância disso para nós católicos? Exatamente. Nós estamos iniciando com este Domingo de Ramos a semana por excelência do nosso calendário litúrgico. Importante que a gente sempre se recorde que, embora a gente tenha um tempo que a gente vive civilmente, um tempo profano, a nossa igreja se organiza com um tempo sagrado. Esse tempo sagrado é estruturado dentro de um ano litúrgico. No coração do ano litúrgico está a celebração da Páscoa do Senhor. Claro que nós celebramos a Páscoa do Senhor semanalmente, sobretudo cada domingo, é a celebração da Páscoa do Senhor. Celebramos a Páscoa do Senhor todas as vezes em que participamos da Eucaristia, então diariamente também, mas de maneira muito especial e central, celebramos a Páscoa anual do Senhor na Semana Santa. Começando com o Domingo de Ramos, nós vamos assim predispondo o nosso coração para o centro da Semana Santa, que começa com a quinta-feira e vai até o Domingo de Páscoa. Antecedemos este período com o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma foi um grande retiro espiritual em que estivemos com o Senhor, né, recolhidos no deserto da nossa vida, para ali, auxiliados com os instrumentos quaresmais que a igreja coloca à nossa disposição, como o jejum, a oração, a caridade fraterna, a esmola, para vencermos os inimigos da alma, os tradicionais inimigos da alma, né? O mundo, o diabo e a carne. E agora iniciamos com o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. O Evangelho de São Lucas, capítulo 9, diz que Jesus tomou a firme resolução de ir para Jerusalém. A partir do capítulo 9 do evangelista São Lucas, Jesus toma a firme resolução de ir para Jerusalém. E lá se daria todo o contexto, não é? Das acusações, do processo, da prisão e da condenação de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que humanamente isso poderia ser explicado, né, a partir da visão daqueles que acusavam e condenavam Jesus, mas havia um propósito, um sentido espiritual profundo. Tudo aquilo estava se operando e acontecendo por nós e pela nossa salvação. Nossa, que beleza, hein? Poxa, padre, deu uma clareada assim bonita, né? Padre, e você é de onde? Como é que surgiu sua vocação? Como é que você é de onde? Você é nascido onde? Muito bem, eu sou natural de Cruzeiro. Ah, ao lado aqui. É uma cidade no nome marcada pela cruz de Cristo, né? Cruzeiro. E é uma cidade aqui vizinha, Cachoeira Paulista, né? Estamos aqui a 10, 15 minutos de Cruzeiro. Meus pais moram lá, são mineiros, do sul de Minas. Meu pai de Baipendi, terra da Beata Inhaxica. Baipendi, terra querida. E minha mãe de Passa Quatro. Olha Eles só. vieram, como muitos mineiros vieram ali para Cruzeiro e aqui para algumas cidades do Vale do Paraíba para trabalhar e fazer a vida. E nasci ali em Cruzeiro. Então, minha família é toda mineira, eu nascido ali em Cruzeiro e fiz a minha formação no seminário em Lorena. Minha vocação surge, diácono, um dia eu tive até a ocasião de partilhar um pouquinho com o senhor isso. É isso que eu tô querendo que o senhor conte. Minha vocação surge concretamente dentro da celebração eucarística, né? Foi participando de uma missa em especial, era uma missa do Dia do Padre, 3 de agosto de 2008, eu tinha 15 anos na época. E ali eu sempre chegava meio em cima da hora da missa, não tinha lugar para sentar mais. E lá, na igreja onde eu frequentava na minha cidade, dedicada à Imaculada Conceição, tinha um altar dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E ali tinha uns degrauzinhos assim, eu sentava num degrauzinho bem ao lado do presbitério, e ali ficava sentadinho meio que no chão, acompanhando a missa.
E naquele dia, a palavra de Deus me tocou de maneira muito singular, muito diferente, sobretudo a segunda leitura, que foi tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Aquilo veio como uma espada no meu coração. A pregação do padre, a homilia do padre também me tocou profundamente. Lembra o padre que era? Padre Fernando, reitor do Santuário São Miguel. Olha aí. Exatamente, de onde também o senhor veio, né, Diácono? Pequeno. Foi até secretário lá na paróquia. Opa, muito tempo. Exatamente, Padre Fernando, a quem eu quero muito bem, um grande amigo hoje no presbitério. Ele fez uma pregação do jeito dele, bastante assim ungida. E depois, na comunhão, no canto de ação de graças, cantou-se aquela música Caminhada. Alguém chama, ele me ama e me conduz e me quer feliz. Vem me seguir. Nossa. Exatamente. E aí eu fui aos prantos, eu comecei a chorar. E dali, de maneira misteriosa, que a gente só explica mesmo com um mistério da ação da graça de Deus, dali em diante eu sabia, eu tinha uma convicção, uma certeza, eu seria padre. Nunca tinha pensado até então, eu tinha 15 anos à época, mas o processo foi longo, né? Então eu saí dali convicto, resoluto, sem saber explicar, quero ser padre, mas quando a gente faz experiência de um encontro pessoal com Cristo, escamas caem dos nossos olhos, né? E aí eu olhei a minha vida, não que fosse uma vida totalmente desviada, mas era uma vida meio morna, né? Um católico mais ou menos. E então ali um ardor foi crescendo no meu coração, um desejo de vivência mais profunda da fé. Foi um longo caminho até com os 18 anos eu entrar no seminário e ser ordenado padre com 27 anos de idade. Nossa, olha, jovem, né? que beleza, né, gente? E vocês? Vocês se encontraram onde, como família, como casal, né? Como que foi o encontro de vocês? Foi na igreja também, né? O Sérgio era catequista, a minha mãe era coordenadora de catequese, né? E aí ela começou a fazer o joguinho, o meio de campo, né? A gente eu dou aula de catequese desde os 15 anos, né? E ele entrou para a turma, né? E a minha mãe já falava, o Sérgio, olha o Sérgio. Mas assim, ele tinha uma vida meio doida, né? Não foi criado dentro da igreja. E eu falava, não dá, ele não. Mas o Senhor foi mostrando, né? O nosso pároco falava para mim, o Sérgio é um diamante bruto. Padre Alfredo Heidler. Padre Alfredo. Paróquia Dom Bosco, em Lins. Isso. Somos salesianos desde criança, né? Dom Irineu Danilon. Dom Irineu. Perfeito, Dom Irineu que celebrou o nosso Foi casamento. ele que celebrou. Foi ele que celebrou. Dom Irineu Danilon foi padre aqui em Lorena. E ele é amigo do Padre Jonas, né? Em 78, ele fez uma palestra. Ele falava assim de Jesus que tem as virtudes opostas. Ele era enérgico, né? Firme, mas era amoroso. Isso me marcou tanto, tinha 15 anos. Sempre quando eu encontrava com ele, lembrava dessa palestra, que ele falava sobre esse lado de Jesus, os opostos de virtudes que ele tinha ao mesmo tempo. Marcou tanto a minha vida, muito querido Dom Irineu Danilon. Conheci ele, padre Danilon, cabelinho preto, ele como o Padre Jonas. E quantos anos vocês têm de casado? O que vocês fazem? Nós temos 20 anos de casado, né? E eu falo assim, nesses 20 anos a gente trabalhou para Deus assim incansavelmente. Fomos catequistas, ministros a vida toda, né? O Sérgio dirigiu comunidades. Então, nós estamos 22 anos juntos e 20 anos casados, né? Foi um ano de namoro, um ano de noivado e casamos na loucura, porque eu estava desempregado, arrumei um emprego em março, em agosto a gente casou. Nossa! E aí eu trabalhava com informática, né? E aí, depois eu consegui passar num concurso para me tornar bancário. E aí agora, depois de que eu fiquei 36 anos praticamente em Lins, com o banco, né, houve a possibilidade de a gente ir para Urupês depois, que é onde mora os parentes da minha esposa, da Lígia. E lá, como em Lins também, então a gente vai se encaixando também. Lá na Paróquia São Lourenço, Sim, com o Padre Gessé, nos disponibilizamos, estamos aqui e ajudávamos no que era possível. Então, era a turma da acolhida, pegamos a época da Covid ainda lá. Sim.
Então, eu trabalhava na acolhida, depois como ministro, depois como catequista de crisma. E a Lígia também na mesma. O Uber, Abraçando. ajudando também como acólito, Grupo de jovens. Né? grupo de jovens. Vicentinos. A gente não sabe falar não para Deus. Até quando eu saí, eu estava como conselheiro, né, da paróquia também, que é maravilhosa. O povo de lá é ímpar. É uma cidade muito... É aquela cidadezinha pequenininha que tem a igreja, o alto-falante, que reza o Ângelus, e o povo na procissão, assim, fiel, sabe? Você vê, assim, aquele senhorzinho descalço na procissão. É uma piedade lá que... A Beatriz, chega... então, desde pequenininha você ia com seus pais para a igreja? Sim. Acompanhava seus pais? Sim. E gostava? Gostava. Você já fez a primeira comunhão, a crisma também, não? Já a primeira comunhão sim, a crisma ainda não. Ah, tá. Você é jovem ainda, né? Muito bem. A Bia, antes de fazer a primeira comunhão, ela ia com a Lígia, né, na turma de catequese. Então, ela fez Catequese, a muitos catequese uns 6 anos. Né? Fez pós-graduação. Exatamente. Ah, Exatamente. muito bom, muito bom. E é bonito isso, né, gente? É uma família que a gente vê que participando da Semana Santa, vocês iam participando das coisas de Deus. Isso que é importante, né? Assim como a gente ensina na catequese também, a gente ensina para as crianças também, como catequese familiar, onde todos deveriam até fazer isso, né? Procurar conhecimento dentro da igreja, para passar em casa, né? Não deixar que o mundão aí toma conta com as informações que eles... YouTube e tudo mais, né? O mundo está doutrinando os nossos jovens, as nossas crianças, né? Então, se nós pais não nos levantarmos, não darmos atenção para os nossos filhos, ficarmos terceirizando a educação dos nossos filhos, né? O mundo vai doutrinar, vai ensinar valores que não são cristãos, né? Pode perder nossos filhos, né? Então nós como pais somos os primeiros catequistas, né? A gente tem que ensinar desde pequenininho, e a palavra mesmo diz, né, que se você ensina desde pequenininho, a criança não se desviará do caminho, né? Isso mesmo. Muito bom, gente. Bonito isso, né, gente? Então, com um sacerdote que fala para nós do seu caminho vocacional, um casal falando da sua família, isso que é a igreja, né? Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo e voltamos já com o tema de hoje do nosso programa, como viver a Semana Maior, a Semana Santa. Voltamos já. Que bom, estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje, domingo de Ramos, nós estamos com o tema Como Viver Bem a Semana Maior. Quem está conosco é o Padre Thales, também a família da Lígia e do Sérgio estão conosco. Então, e falando um pouquinho sobre a Semana Santa e como uma família pode viver bem a Semana Santa. Mas eu queria dizer para você que tudo isso aqui é possível, e a Rede Canção Nova toda de comunicação é possível porque você nos ajuda. Porque temos um clube da evangelização que você faz parte, sua vizinha, o pai, a mãe, sócios que nos ajudam para podermos continuar a evangelizar. E eu queria dizer para você, você que pode, mande para nós um Pix. O Pix é a forma hoje mais prática, né? Tem o boleto, tem o débito automático também, que é excelente. O cartão de crédito, você pode nos ajudar também. Mas o Pix é uma coisa muito boa. Você que está em casa agora, hoje mesmo, você pode fazer um Pix. pix.doação@cançãonova.com e a sua ajuda chega até nós para mantermos toda essa obra de evangelização e poder trazer para você programas como esse, que vai nos ajudando a viver bem a Semana Santa. Hoje demos já, né, esse pontapé inicial na semana com o Domingo de Ramos e a gente pode agora continuar bem essa semana, porque você nos ajuda. Frase do Padre Jonas, que esta Semana Santa seja de reflexão e oração, até o Domingo de Páscoa, renascimento e renovação. Padre Thales, hoje em dia, com o advento da internet aí, a gente se distrai muito, né? Muita distração. E o grande risco, como eu falei no começo do programa, o pessoal no pacotão do feriadão entrar na Semana Santa como se fosse uma semana qualquer. E realmente não é, né, padre? Como fazer, padre, para dar aquela acordada? Porque na televisão continua passando uma coisa, as mesmas coisas, as mesmas notícias.
ninguém quebra, que antigamente, eu lembro que, mesmo na Quaresma, lá em Minas Gerais, minha mãe também, de lá de Itajubá, a gente ia para a roça da Rede Sapucaí, o tio cobria o santo com pano, né? Cobria o santo, botava a viola no saco. Até as galinhas pararam de botar na Quaresma, a galinha católica também, a galinha pararam de botar, não tinha negócio de som alto, de rádio, né? As famílias parece que viviam mais. Mas como hoje, com tudo isso, tanta comunicação, tanta coisa, como uma família pode viver a Semana Santa? Como essa família que está mostrando para nós que é possível viver? Exatamente. Nós, quando recordamos um pouquinho o testemunho dos nossos antepassados, né, pais e avós, nós nos maravilhamos com a profundidade com a qual eles abordavam a Semana Santa, como eles levavam a Semana Santa com muita seriedade, em costumes os mais simples, até a vivência mais preparatória para a Semana Maior. Eu me recordo sempre do meu pai contando como que a mãe dele, minha avó, preparava dos filhos o terninho, a roupinha da Semana Santa, como eles andavam alguns quilômetros, porque moravam na roça, como eles andavam alguns quilômetros para poderem participar das celebrações da Semana Santa. Hoje em dia, a gente tem muitas facilidades, inclusive com relação à celebração. Tudo bem que em muitos locais do nosso país, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de acesso à celebração. Mas se a gente observar, por exemplo, na nossa cidade ou no nosso Vale do Paraíba aqui, o acesso é muito fácil e muitas pessoas ainda assim não participam ou participam de uma maneira que não repercute na vida. Porque uma coisa, na cabeça das pessoas, parece bastante claro nos nossos tempos. Uma coisa ela celebra ali dentro da igreja e outra coisa parece que ela vive em casa. Parece que não há tanta harmonia entre o que é celebrado dentro da igreja e aquilo que é vivenciado dentro de casa. A gente se recorda também, pelo testemunho dos mais antigos, que, inclusive, mesmo as pessoas que não participavam da Semana Santa pareciam ter certo respeito. Passava a procissão em frente a um bar, o dono do bar baixava a porta do bar, não é? Não se fazia coisas como, por exemplo, varrer casa. Minha mãe disse que não podia nem varrer casa, não podia ligar rádio alto na Semana Santa. Então, aquele clima de silêncio que indicava que aquilo que estava sendo celebrado dentro das igrejas repercutia no contexto familiar. O que a gente observa, o diácono mencionou, né, são vários ruídos, várias vozes que acabam fazendo com que as pessoas se dispersem um pouco. O que é importante a gente recordar é que as ovelhas autênticas conhecem a voz do pastor. Então, nesse tempo, já estamos iniciando hoje a Semana Santa, é importante que a gente purifique um pouquinho do nosso ouvido e voltemos a escutar a voz do nosso pastor, que nos indica qual o caminho a seguir. O caminho a seguir não é outro senão uma vivência litúrgica profunda e familiar também profunda desta Semana Santa. Outra coisa importante que nos alerta com relação a essa perda da capacidade de transmissão da tradição é um certo risco que temos na nossa fé e nos nossos costumes. Na medida em que as gerações atuais perdem a capacidade de transmissão da fé para as gerações que vão vindo, os nossos filhos, os netos, vocês estão com 2 netinhos, né? 3, pai. 3, olha que da benção. Miriam. Tem um bequinho lá. E tem 2 O bequinhos. filho do Beck lá, É verdade. sobrinho do seu colega. O nosso filho casou com a irmã do padre Beck, né? Rafael Beck. Exatamente. Tem o Pedro Beck lá, que nasceu um mês. Um mesinho, né? Poxa vida. Então, a gente observa que esta incapacidade das gerações atuais de transmitirem a fé e os costumes para as gerações que vão chegando, colocam em risco as nossas tradições, inclusive a nossa fé. Então, é importante que a gente, nessa Semana Santa, se não vivemos bem a Semana Santa anterior, que a gente refaça o caminho e que nessa semana a gente se decida, na nossa família, na nossa comunidade de fé, na nossa paróquia, a vivê-la com intensidade, participando das celebrações litúrgicas e fazendo com que as celebrações litúrgicas também repercutam dentro da nossa casa, através dos sinais, da oração em família, da meditação da palavra de Deus, através também de programação, por exemplo, assistir o que a Canção Nova está transmitindo na Semana Santa, que está dentro do contexto da Semana Maior, assistir o filme da Paixão de Cristo, por exemplo, é sempre bom, porque vai ajudando a predispor o nosso espírito para vivenciarmos bem aquilo que a igreja tem e Deus, com sua graça, tem a nos oferecer nessa semana.
E quanto à família, né? Porque aí o padre está colocando toda essa questão, né, da liturgia e tudo, de viver e também testemunhar. A gente celebra e testemunha, né, como o senhor falou. Como que é na família, Sérgio e Lígia? Como que é na família ajudar as crianças, né, adolescentes, jovens, a vivenciar isso? Eu não consegui ter essa experiência de família de meus pais, meus avós, apesar de serem católicos, né, não são praticantes, não frequentam. Então, eu aprendi através da crisma, com 16 anos, com o padre, e depois com a Lígia, que já é da família católica, praticante e tudo mais, a ver essa beleza, né, da igreja santa, única, católica, apostólica, romana, né? E através daí que eu comecei a praticar os ensinamentos de Cristo, né? Mas antes disso eu não tinha. Então, o que eu louvo a Deus, ou graças a Deus, pelo que eu posso passar para os meus filhos hoje, que é o que eu não pude ter, mas não por maldade, mas por ignorância, talvez, né? Então, é uma bênção, assim, eu poder passar tudo e transmitir para eles. Então, lá desde Lins, como nós sempre trabalhávamos para a igreja, né? Então, na paróquia Dom Bosco, tinha uma coisa muito bonita, assim, que tinha 3 comunidades, né? Cristo Redentor, Nossa Senhora de Lourdes, e tinha uma outra que depois desmembrou, que era São Lucas. Então, eles saíam, 5 horas da manhã, na Semana Santa. Procissão da penitência. Procissão da penitência. Então, saíam 5 horas de cada um de uma comunidade, se encontravam na paróquia, e depois eles iam rezando o terço, né? E depois chegava lá e tinha a Santa Missa. Em Ouro-Preto também, a mesma coisa também. É coisa bela. Todo dia, lá em Ouro-Preto é assim, até hoje, assim. Todo dia tem missa penitencial, desde o começo da quarta-feira de cinzas. A quaresma inteira com missa penitencial às 6 da manhã, e todo mundo vai, igreja lotada, todo mundo. Mas em casa, né, o que a gente procura fazer nesses tempos de hoje, que eu acredito que o celular está tirando as nossas crianças de Deus, né? Porque assim, a gente sente até na catequese que as crianças estão mais aceleradas, você não consegue dar aquela aula assim, não tem aquele interesse, né? Porque a tela é muito mais interessante, né? Então eu acredito que tirar as crianças do celular, você dar um livro para elas, né, sobre a Paixão de Cristo, dar um livro sobre a Santa Missa, sobre a Páscoa, sobre um livro que vai assim conduzir eles, né? Cada um escolhe 2 livros, eles vivenciam os jejuns, né? Os dias de jejuns, cada um escolhe o que vai tirar, né, na quaresma, e assim, chegando no Domingo de Ramos, chegando na Semana Santa, eles já estão preparados, eles já estão assim acostumados com com a beleza, né, da solenidade da Semana Santa, e vão participar de todas as celebrações assim com entusiasmo, porque eles viveram essa preparação, né? Eles viveram a intensidade assim, como o padre falou, assistir o filme Paixão de Cristo, a gente sempre assiste na Semana Santa, porque faz com que a gente se torne assim, o amor apaixonado que Jesus tem por nós, né? Faz com que a gente veja a plenitude, a entrega desse amor, né? E que a gente se entregue também. Nós temos que nos entregar também a esse amor apaixonado e amá-lo com a paixão que ele nos amou, né? É claro que a gente não vai conseguir, mas no nosso limite, né? Que a gente ame com todas as batidas do nosso coração a Jesus, né? E é a semana perfeita para isso. É verdade. Eu queria assistir o filme Paixão de Cristo, mas no aramaico, no original que foi feito. Alguém tiver, todo ano eu tento, não consigo assistir. Eu gosto muito de ver na língua mesmo de Jesus. De Jesus, né? É muito lindo esse filme, ver né? Quem tiver aí, me manda aí, tá bom, por favor. Ô padre, tem uma pessoa que veio falar comigo uma vez, uma senhora, que ela não gostava da quaresma, porque o marido dela fazia penitência para comer carne. Eu ficava todo nervoso, chutava o cachorro, chutava o gato, gritava com ela e batia nas crianças. E ela rezava. Aí não pode, né? Não, falando, Aí ela rezava para acabar a criança logo, porque ele fazia jejum, mas ficava nervoso. Então, você está falando muito da vivência, né? Levar para casa o que se vive na igreja, né? Então, padre, como é que fazer isso? Entender mesmo, porque é isso que as pessoas têm noção, faz uma penitência que a vida não acompanha.
Realmente, Diácono. E o próprio Jesus, nosso Senhor, nos orientou com relação a isso no Evangelho. Ele diz, ó, você vai dar esmola, não fica se amostrando, como se diz, né? Você vai fazer jejum, não vai ficar com cara triste, o cabelo bagunçado. Não, penteia o cabelo, fica bonitinho, arrumadinho, com cara boa, né? Às vezes, de fato, pela penitência quaresmal, muitos cristãos acabam ficando com o rosto de quaresma também, né? E o Papa Francisco sempre pede para a gente tomar cuidado com relação a isso, não sermos cristãos com cara de quaresma, no sentido de cristãos cabisbaixos, emburrados. Beiçudo, como eu falava, né? Exatamente. Nós fazemos tudo isso, todos os instrumentos que falávamos lá no primeiro bloco, né? Os instrumentos quaresmais, da oração mais intensificada, do jejum e da caridade fraterna, como grandes instrumentos, grandes dons de Deus para a nossa santificação, nosso crescimento espiritual. Então, nós não devemos utilizar esses instrumentos com pesar, com um estado de espírito negativo, não, pelo contrário, com a positividade e com a consciência de que eles nos ajudam a nos aproximarmos mais de Deus e crescer na nossa comunhão com o Senhor. Muito bom, né? É isso, né, meu bem? É isso mesmo. E, padre, agora explica um pouquinho. Nós vivemos já hoje o Domingo de Ramos, né? Como é que essa entrada de Jesus? Fala um pouquinho para nós. Perfeito. É muito importante a gente pensar um pouquinho sobre o Domingo de Ramos, porque o pessoal abreviou, né, em geral, o nome do Domingo de Ramos. O nome completo dessa vivência que nós tivemos hoje, neste domingo, é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Porque ele começa, de fato, muito festivo, né? A gente começou com a bênção dos ramos numa praça ou numa capela, em algum local, e ali abençoamos os ramos, proclamamos o Evangelho, houve uma pequena pregação do padre sobre a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, cumprindo uma profecia que recordava a realeza davídica entrando montado num jumentinho, o Salvador vindo num jumentinho. E ali também, este evento da vida de Jesus não é um evento, podemos dizer assim, folclórico, não. É um cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. E ali a gente veio em procissão festiva para a igreja matriz ou a igreja principal da paróquia, ou santuário, etc. Essa procissão foi de fato festiva, cantamos Hosana, o filho de Davi, proclamando o reconhecimento que o nosso coração tem de que Jesus é o nosso Rei, nosso Salvador, nosso Redentor. Mas é interessante como a liturgia do Domingo de Ramos ela muda um pouco de tom durante a celebração. No Evangelho a gente faz a narração da paixão e morte de Jesus. E ali aquele silêncio contemplativo em que nos ajoelhamos e contemplamos Cristo morto pela nossa salvação. E assim a liturgia de Domingo de Ramos, ela meio que mescla dois estados de espírito. O primeiro de uma alegria pela salvação e o segundo, a dimensão da tragicidade das consequências do pecado humano. O pecado humano não é uma coisa sem impacto no mundo, sem impacto inclusive na vida de Deus. O que aconteceu com Jesus é consequência direta dos nossos pecados. Então, o pecado tem a dimensão de tragicidade também. Então, nós vivemos este Domingo de Ramos com esta, digamos assim, essa ambivalência, o sentimento de alegria pelo Deus que nos amou em seu Filho, nos enviou seu Filho por amor, mas também esse sentimento de dor e compulsão pelas consequências do nosso pecado. Que legal, né, gente? Padre, vou deixar uma pergunta para o senhor para o próximo bloco, é o seguinte. Nossos irmãos separados falam muitas vezes: o que vocês estão vendo na procissão do Senhor morto? Ele está vivo, aleluia, tal. Ele está ressuscitado. Né? Qual é a diferença de só recordar e de fazer memória mesmo, de celebrar? Então, seguir os passos de Jesus. Né? Ele passou pelo sofrimento, ele teve angústia, suou sangue, e lá, na última ceia, lavou os pés dos discípulos, né? Morre na cruz, ressuscita. Quer dizer, a Semana Santa é como viver esse mistério de fé. Voltamos já, minha gente, o nosso programa de hoje, nesse Domingo de Ramos. Uma boa semana maior, uma boa Semana Santa para nós. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje, Domingo de Ramos, o nosso tema é Como Viver Bem a Semana Maior. E o Davi, que é o Departamento de Audiovisuais, traz para você um livro muito bom.
Padre Jonas Habib, livro Orai e Vigiai. Jesus orava sem cessar. Ele era íntimo do Pai. Observamos isso em várias passagens do Evangelho. Adquira esse livro no loja.cançãonova.com ou pelo telefone 0 operadora 12 3186 2600. Orai e vigiai. É um livrinho bem fininho, com orações do cristão, né? Muito boa para você poder rezar, certo? Frase do Padre Jonas. Fé e amor reinam no período da quaresma. Não espere que o outro mude ou tome atitudes, comece por você. Opa. Certo? Padre, o senhor então, deixou uma pergunta, por que a gente, na Semana Santa, vive essas coisas como alguns sacramentais, como a procissão do encontro, como se pega 12 homens, né, e se faz lá a procissão, a lava-pés, né, na instituição da Eucaristia, e depois a procissão do Senhor morto, e depois a Vigília Pascal, que é uma semana riquíssima de vela, de simbolismo, canta o Aleluia, porque nós estamos fazendo um teatro que muitos vão dizer assim, mas Jesus já morreu, já venceu tudo isso, aleluia, e vamos tocar lâmpada, sei lá. A gente fala, aleluia, aleluia, mas como é que é isso, padre? Você primeiro como católico, depois como seminarista, hoje como padre, o senhor sente que a Semana Santa tem um ar diferente, ela tem sente isso também? Certamente, há todo um clima espiritual diferenciado. O senhor tinha perguntando agora também, né, esse questionamento que muitos cristãos não católicos fazem, por que procissão do Senhor morto, né? E a nossa resposta é muito simples, né, porque assim, nós seguimos as Escrituras que dizem, através do apóstolo, como nós ouvimos na missa deste domingo, anunciamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para nós que cremos é força e sabedoria de Deus, né? De fato, não há prova maior do amor de Deus do que Cristo crucificado. E de maneira que nós vivemos com muita intensidade, respeito e adoração. Adoramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo na ação litúrgica, normalmente às 15 horas da tarde, na Sexta-feira Santa. O diácono que o senhor trouxe é muito importante, porque as pessoas também confundem um pouco a memória litúrgica com a lembrança humana que nós temos. Então é importante a gente lembrar das coisas, é gostoso, né? A gente lembrar de coisas da nossa infância, coisas que se passaram. São coisas que estão no nosso coração, na nossa mente, mas que não voltam mais como realidade. É gostoso a gente cultivar a lembrança, recordar, narrar o que vivemos, mas não voltam enquanto realidade, né? A memória litúrgica é um pouco diferente. Tem duas palavrinhas, né, que a gente não precisa guardar, mas só para saber, uma palavra hebraica e uma palavra grega. Zikaron, em hebraico, e anamnesis, em grego, que é a memória litúrgica. O judaísmo tinha isso muito forte, o cristianismo herdou do judaísmo esse conceito de memória litúrgica, através da qual o que celebramos, a compreensão é, o que nós celebramos não é uma realidade passada, mas é uma realidade que foi operada na história de uma vez por todas, para sempre. Então, por exemplo, a paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma coisa que aconteceu, um evento, um conjunto de eventos que aconteceu na história, mas que repercute para toda a eternidade. Não só para os que estavam com Jesus à época, como também para os que viriam depois, como somos nós, e também os que vieram antes dele. Tem uma pregação do Sábado Santo, que é atribuído, não tem uma atribuição, é um autor anônimo, que diz que Jesus, no Sábado Santo, desceu à região dos mortos para pregar o Evangelho aos que faleceram antes dele, para que eles pudessem ter chance também de ingressar na vida divina, na vida do céu. Jesus tem até uma iconografia cristã antiga que retrata Jesus tomando pela mão Adão e Eva. Resgatando. Então, aquilo que aconteceu naquela Semana Santa é uma realidade que abarcou tudo que veio antes, até Adão e Eva, e tudo que virá depois, até o fim, até a última pessoa que vai nascer
na história deste mundo. De tal maneira que em cada Semana Santa nós não repetimos o que Jesus fez, nós não teatralizamos simplesmente o que Jesus fez, embora haja costumes de fazer teatro e tal, isso é uma outra coisa. Mas na vivência litúrgica, quer dizer, nas celebrações litúrgicas, nós vivenciamos o único sacrifício, a única paixão, a única morte e a única ressurreição. É mais que lembrança. Mais do que lembrança. É vivência. E quem fala que vai na missa sexta-feira santa? Eu vou na missa sexta-feira santa. De fato, a Sexta-feira Santa, como o sábado, né? Porque o sábado à noite, que já é vigília, para nós já é um domingo da ressurreição, e a Sexta-feira Santa e o sábado são dias alitúrgicos, digamos assim, sem a vivência do sacramento da Eucaristia. A Igreja Católica é obediente, né? Quer dizer, dócil ao mandato do Senhor, fazer isto em memória de mim, nunca passou um dia sem celebrar a Eucaristia. O único dia sem Eucaristia, sem a celebração da missa, sem a celebração eucarística, é a Sexta-feira Santa. Embora haja possibilidade da confissão, do sacramento da unção dos enfermos, não há celebração da Eucaristia nesse dia, porque o Senhor está morto. Que coisa. Isso é uma prova que até arrepia a gente, né? A importância da Eucaristia, a beleza, a centralidade da Eucaristia, mas a igreja não celebra, porque está colado ali o Jesus que morre na cruz. Não é um teatro, né, padre? Não é a vivência. Alguém vai dizer que a liturgia é a flor da teologia, né? Que norteia a nossa vida mesmo, né, padre? Realmente, realmente. Todo o pensamento da nossa fé, tudo aquilo que está nas Sagradas Escrituras, nós vivenciamos celebrativamente na liturgia. Então, para o católico, a liturgia é pedra de toque. A vivência litúrgica é pedra de toque. Ali nós exercemos uma expressão muito bonita que a igreja nos traz. Na liturgia nós exercemos a nossa contemporaneidade com Cristo. O que quer dizer isto? Tem gente que diz assim, queria tanto ter vivido no tempo de Jesus, né? Na época de Jesus. Ora, toda a liturgia de que participamos, nós estamos no tempo de Jesus, vivendo com Ele. Então, pela liturgia, nós somos contemporâneos de Jesus. Né? Ai, que bacana. Nossa, gente, o pai é tão pequenininho, tem tanta coisa dentro dele, né, gente? Que maravilha. Padre, e uma coisa que eu estava pensando aqui, sobre isso que o senhor falou agora, o senhor falou que o Domingo de Ramos, o senhor falou, Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Então, se não é missa Sexta-feira Santa, como é que chama a celebração da Sexta-feira Santa? Nós costumamos chamar de ação litúrgica, né? Ação ato litúrgico. É a ação litúrgica da Paixão do Senhor. Da Paixão do Senhor. Então, começa de uma maneira bastante sóbria e até fúnebre, com um silêncio. Não tem canto, aquele silêncio. O padre entra em silêncio e se prostra diante do altar desnudo. O altar representa Cristo. Por isso que o altar, nas edificações dos nossos templos, está no centro. O altar simboliza Cristo. O padre chega ao altar para celebrar a Eucaristia, oscula o altar, né? Beija o altar, está beijando Cristo, que é representado pelo altar. Na Sexta-feira da Paixão, o altar está sem nenhum pano, está desnudo. Sem flores. Sem flores, aquela sobriedade total, porque o Senhor foi tirado de nós. Né? Gente, olha que beleza. E a gente, como família, né, Lígia, a gente pode participar bem da liturgia. E vocês, como família, a gente tem o costume sempre de, na Quaresma, fazer alguma penitência e tudo. Vocês escolheram já os frutos, não só das penitências, mas do que vocês foram vivendo na Quaresma? Podiam contar para nós? Ah, sim, com certeza. Muitos frutos, né? Muitas graças. Todo sacrifício tem uma graça escondida, né? E na nossa família não é diferente, né? Todo sacrifício vivido, nós transformado em graça, né? A gente pode tocar nos presentes que Deus nos traz, né? Eu queria perguntar para o Hudson. Hubert. É meio diferente mesmo. Hubert, você participa como acólito, quantos anos você tem hoje? Bom, estou com 16 anos. E quando você foi acólito pela primeira vez, quantos anos você tinha? Olha, acólito pela primeira vez eu tinha 14 anos, né? E você participou de muitas celebrações, de missa, da Semana Santa também já participou? Na Semana Santa. Mais a missa. Então. Sim. Eu era coroinha. Coroinha? Sim. Que coroinha eu fui, acho que desde uns 8 anos, mais ou menos. Desde 8 anos você participava.
participava. Ah, que benção. Sim, já fui como coroinha, né? Na Deus celebração abençoe. da- Então tinha aquele gosto já de ir à missa desde cedo. Ah, sim, sim. Desde pequenininho a gente ia na missa diária, né? Eu fazia umas bagunças, às vezes saia Faz correndo. parte, né? Mas eu acho muito importante, porque, padre, você vê, o padre Fernando Piquete mesmo lá, né, ele tem um monte de coroinha. Aí o coroinha vai para a missa aquele dia, quem que vai à missa? O tio, o padrinho, a avó, o vô, Todo mundo pra tirar os foto. vizinhos, tudo para ver lá. E tem uns toquinhos de gente assim, ó, aquelas meninas, tem uma menina de 4, 5 aninhos, eu já mexi com ela durante a missa, ela Quietinha. não, nem mostrou o dentinho. Depois da missa, ela riu. Mas ela olhou para mim assim, ó, como ele disse, que é, sabe, compenetrado, né, padre? E é pequenininho. Você também, Beatriz, você fez a primeira comunhão já faz quanto tempo? Muitos anos? Pelo que eu me lembre, eu fiz acho que com 11, né? Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 12. 12, tá, Fiz que 13 em benção. setembro. E você gosta de participar da missa? Gosto bastante. Essa sementinha foi lançada no seu coração, então. Foi desde pequenininha. Hoje não precisa mais mandar sem a missa, você vai fazer, Não. né? Passou nessa fase de mandar, né? Ai, graças a Deus, né? Mãe também precisa Gente, mandar tomar quando banho. passa dessa fase de precisar que mande na missa, a gente fica tão feliz. É o que eu, Né? o que eu digo isso, padre, para as famílias, a gente pergunta para casais. Nós criamos nossos filhos para maturidade eucarística. Isso. O que é uma maturidade eucarística? Que eles ao domingo saibam, eles têm que ir à missa. Então, quando os meus filhos começarem a missa, compromisso que eles têm, sem ficar falando, está feito. É. Até confessar para o senhor, nosso Lucas, esse dia, ele estava... Você conhece o Lucas? Conheço. Lucas é um menino muito bonito, por sinal, por dentro e por Mais fora. velho. O mais velho. Ele tinha ido numa cachoeira aí com o seu pequeno cachorro, o Golden, que tem 2 metros de altura, e ele se atrasou lá e estava na hora da missa. Ele estava lá, tipo, botou uma calça, estava no carro lá, foi com o cachorro na missa, padre. E ficou lá fora, mas participando da missa, na hora da comunhão, deixou o cachorro com uma pessoa lá fora e foi comungar. Ele me falava, pai, eu falei, mas não perdeu a missa. Ele não é certo. Mas ele tinha um compromisso com Deus. Ele não ia em nada. É melhor ir com o cachorro. É melhor, olha, ele foi, o cachorro ficou lá, o cachorro é católico, mas ficou lá fora, não entrou, porque o cachorro ocupa muito Não espaço. pode. Mas eu acho que nos jovens, assim, quando eles têm esse compromisso com Deus, né? E é uma coisa que o pai e a mãe podem colocar no coração do filho, né, padre? Realmente, a gente já escutou algum pai, alguma mãe dizer assim por aí, não é? Deixa o meu filho escolher, não é? Quando crescer. Falou, olha, os pais são responsáveis pelos filhos em muitas instâncias, não é? Você não deixa seu filho escolher tanta coisa, né? Você escolhe por ele que ele vai ter que escovar dente, que ele vai ter que ir no médico, ter que tomar os remédios, e assim por diante, né? Os comportamentos. E por que isso que é tão decisivo, tão fundamental? Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus é Cristo encarnado, presente, vivo, ressuscitado na Eucaristia. Por que isto a gente vai deixar para escolher quando crescer, não é? É importante. Eu, assim, até os 15 anos de idade, até fazer essa experiência que mencionei, vocacional, eu ia à missa todo domingo, mas com a minha mãe assim, entendeu? Vai isso na mesmo. missa assim, senhor. Vamos junto, né? Vai na Assim. missa assim, senhor. Não tem isso, né, de querer ou não querer. O pai e a mãe estão orientando, o filho deve obediência, até alcançar, gostei muito da expressão, a maturidade eucarística. Tem muitas mães que muitas vezes vêm chorosas, né, padre, que queria tanto que meu filho fosse. Importante que elas intercedam, rezem e dê bom testemunho de vida cristã para que eles também alcancem, né, essa maturidade eucarística. Nós temos uma oração que a gente reza no final do programa, padre, e a mãe da Márcia colocou essa oração na porta da casa, e são 7 filhos, e que 7, pelo amor de Deus, que 7 filhos, hein? A Márcia, a mais velha. Mas importante é isso, né, bem? Que a gente ouve muito com os casais assim. O meu filho, a mãe chorando, meu filho ia comigo na igreja, queria ser papa. Falava que ia ser papa. Ele gostava, vestia de padre. A minha filha falava que ia, igual Santa Teresinha. Hoje são ateus, fala que não crê mais em Deus. Mas eu falo sempre, olha, a sementinha está ali. Deixa o tempo, né? Um dia ele vai lembrar onde o pai e a mãe iam quando precisavam buscar as bênçãos, não é assim, bem? É isso mesmo. E a mamãe fazia assim, tinha essa oração de Nossa Senhora Auxiliadora pregada na porta. Aí ela falava assim, a última pessoa que chegar tem que rezar a oração.
né? Aí ninguém sabia quem que era o último, todo mundo tinha que rezar a oração. Falei, ô mãe, a senhora é muito esperta, né? Então deu certinho, né? Olha, Nossa Senhora também deu um filho perdido, hein? Sabia? José estava perdido, ficou 3 dias perdido, mas José era perdido também. Todo respeito ao pai, depois eu confesso. Mas ela não era perdido. Perdeu, vai estar lá. E onde ela encontrou seu filho? Na igreja. Então, mãe, continua rezando para o seu filho, vá na cerimônia da Semana Santa, convida aí, se ele não vai, você vai rezar, não é? Porque depois de grande não tem como se arrastar mais, mas saiba, quando ele precisar, ele vai lembrar onde meu pai e minha mãe iam. Isso vai ser muito importante, né, padre? Mas Com pode certeza. fazer um negócio com o filho, né? A gente negócio? sempre, com os meninos pequenos, adolescentes, a gente ia falando com eles, olha, hoje é dia de domingo de Ramos, gente. Vamos junto, vamos pegar ramo, não sei o quê. Toda essa dinâmica pedagógica que a gente, como mãe, tem que fazer. Aí depois chegava na quinta-feira, gente, hoje vai ter o lava-pés. O lava-pés, parará, e você explica um pouquinho. Quem sabe, quem que vai estar lá? Vai ser adulto, vai ser criança? Aí na sexta-feira, ó, gente, hoje Jesus morreu. Você vai, né, criando aquela som alto, nada expectativa, de ligar a televisão, som alto, né, não tem nada. da criança, do Televisão. adolescente, e vai conquistando, dia após dia, você vai ver que seu filho vai na celebração da Semana E no Santa com sábado, você. padre, agora eu vou entregar ela aqui. Ai, No meu Deus. sábado, depois, ela fazia, porque eu estava dormindo, pegava a tinta, fazia as patinhas dos coelhinhos assim, para onde estava o chocolate. Mas vamos rezar a oração. Gente, muito obrigado pela família muito bonita de vocês. Deus abençoe. O Paulinho, que prestou muita atenção lá, que até dormiu. Deus abençoe ele, né? A família de vocês, que Deus abençoe muito, tá vendo? Amém. Não, a importância de uma família que segue os caminhos de Jesus, né, padre? Padre, muito obrigado, viu, padre? Satisfação. Gente, vindo a Cachoeira Paulista, vamos visitar a igreja de São Sebastião, no centro da Cachoeira Paulista, uma igreja belíssima. O mesmo Hilário Arantes que fez o altar da Canção Nova, assim que eu mandei fazer há 20 anos atrás, a arca, o mesmo carpinteiro fez toda a parte do altar, a cátedra de São Sebastião. É uma igreja belíssima. Então, vindo a Cachoeira Paulista, não deixe de ir na próxima para Itales, participar lá também, os dias que você ficar aqui. Vá lá na igreja rezar. Santo Antônio, principalmente nessas partes que está precisando aí, ó. Santo Antônio. São Sebastião. São Sebastião. São Sebastião. Quem tá Rogai precisando por nós. de uma ajuda, São Sebastião, você está precisando aí, vai lá rezar. E tem também a igreja de Santo Antônio, 2 igrejas belíssimas, Cachoeira Paulista. Muito obrigado, viu, padre? Vamos rezar a oração, então, a Maria Auxiliadora, protetora do lar? Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo o perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concederes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Pediu ao Padre Thales, então, ao pároco da igreja de São Sebastião, que nos dê a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, gente. Um abraço. Vivam bem. Vivam bem. Olha o que eu estou falando. Vivam bem a Semana Maior, a Semana Santa. Deus abençoe. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.